Paz seja convosco. Glória a Deus. Que bom estar mais uma vez na casa de Deus, lugar de adorar, lugar de bendizer, e é o lugar onde há manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? Lugar consagrado para isso. Às vezes alguém pode questionar a importância da igreja, do templo, não é? Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jesus constantemente no templo, não é? Deus estabeleceu templo, tabernáculo, lugares onde o povo de Israel se reunia para adorar, para louvar e para bendizer ao Senhor. Então é importante ter um lugar para estar juntos, porque se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver inúmeros lugares onde nós reforçamos essa verdade. Não é simplesmente uma ideia, mas é uma verdade, não é? Mas para a gente ter uma ideia melhor, no Salmo 133 diz que é bom e é agradável os irmãos estar em comunhão. Se eu fico na minha casa, você fica na tua, cada um fica na sua, não tem essa comunhão, porque não tem relacionamento. E o propósito de Deus com a igreja é relacionamento. Então relacionamento é importante, fundamental para o reino de Deus se manifestar. E o texto então diz que é bom e agradável que os irmãos vivam, não estejam lá de vez em quando, mas estejam constantemente em união. E ele encerra dizendo, porque ali o Senhor ordena a bênção à minha vida para sempre. Ou seja, onde há comunhão, onde há unidade, onde há confraternização, onde tem a oportunidade de estar unidos um ao outro. Então isso é base da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Dito isto, eu quero, enquanto estavam ministrando o louvor, eu estava vendo uma palavra que fala sobre, no louvor, que fala sobre intimidade com Deus, né? Ele fala assim, leva-me além, leva-me além. E a gente gosta muito de usar essa ideia de Deus nos levar além. E isso não é errado, isso é bom. Mas para a intimidade com Deus acontecer, é necessário que a gente se disponha a estar diante dEle, a buscar Ele, a conversar com Ele, a orar, a ter relacionamento com Ele. Não é possível a gente ter intimidade com Deus se a gente não sair da nossa zona de conforto. E ter intimidade com Deus é uma luta, é uma guerra, porque o inimigo não quer que isso aconteça, não é? Então a forma de nós estarmos em comunhão com Deus é conhecendo Deus. E nós conhecemos Deus pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela Deus. Mas não é só pela palavra de Deus, nós conhecemos Deus na vida dos nossos irmãos, no relacionamento, na comunhão, não é? Se nós dizemos que amamos o nosso irmão, a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós então não estamos falando a verdade, não estamos sendo verdadeiros. Por quê? Porque é importante amar o nosso irmão. Quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos amando a Deus. Não é possível amar a Deus não amando o nosso irmão. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Intimidade com Deus fala de oração, fala de relacionamento na conversa. Não é possível a gente conhecer alguém sem conversar com ela, sem dialogar, sem ouvir dela, não é? Sem falar para ela. Então, falar com Deus é importante no relacionamento de intimidade. É muito gostoso a gente cantar, leva-me além. Que gostoso, né? Quem não gosta de ter esse tempo de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, não é? Em que a gente é arrebatado. Isso é muito bom, isso é extraordinário. Mas o relacionamento com Deus nem sempre é esse momento tão agradável. O relacionamento com Deus é sacrifício. É difícil mesmo, irmão. Se alguém falar que as coisas de Deus é facinho, não está falando a verdade. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. Comida e bebida é festa, alegria. Não, mas alegria no Espírito. E às vezes a nossa carne não gosta. Às vezes a nossa carne quer festa.
né? Quer pular, quer dançar, não é verdade? Isso é fato. Mas a vida no Espírito é uma vida de sair da zona de conforto. É uma vida de entrega. É uma vida de sacrifício diante do altar de Deus. E às vezes a gente precisa de levantar de madrugada para orar, né? Puxa vida, eu gostaria tanto de estar dormindo, mas a gente levanta e vai para a oração. Principalmente quando a gente é acordado por Deus para isso. Às vezes a gente é acordado, né? Às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente perde o sono e não consegue achar ele de novo, né? Aí o Senhor fala assim, e foi eu que te acordei, eu quero falar contigo. Vamos para a oração, vamos para a comunhão, vamos para o relacionamento, eu tenho uma conversa com você, né? Quando ninguém está ali para tirar a tua atenção, o Senhor te chama para ter aquele relacionamento, aquele momento de intimidade com Ele. Leva-me além. Que essa palavra seja uma palavra que fique no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a entender isto. Nos ajuda a sair da nossa zona de conforto. Nos ajuda a conhecer o Senhor na intimidade que nós precisamos. E o Senhor se agrada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. E esta palavra, ela ardeu no meu coração. Já creio que há mais de um mês o Senhor ministrou meu coração e eu comecei a preparar a palavra, né? Eu comecei a preparar, mas eu fiquei aguardando o tempo de Deus. E no momento em que Deus nos direcionou e nós tivemos a oportunidade, nós começamos então a estabelecer esta palavra para nós estarmos falando nesta noite. Eu creio que vem do coração de Deus. O texto que eu quero ler está em Isaías capítulo 66, versículo 9. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia, provavelmente vai ter o texto aqui no visor também. Mas Isaías 66, 9. Diz assim: abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o Senhor Deus. Que pergunta? Que pergunta extraordinária. Abriria eu a madre se não fosse para gerar? Eu abriria a madre se não tivesse um propósito? Ou seja, Deus não faz as coisas sem propósito. Quando a gente confia nele, quando a gente crê, quando a gente descansa nele, quando a gente busca dele, quando a gente tem intimidade com Deus, Ele tem propósitos. Ele não faz por fazer. Ele não faz simplesmente porque é bonitinho fazer. Ele faz porque Ele tem um propósito. Ele não abriria a madre se não fosse para gerar. Se Ele abriu, é porque Ele vai gerar. Ele tem um propósito. E se Ele abriu a madre para gerar, é porque Ele tem um propósito com aquela gestação, com o que Ele gerou. E eu quero pensar nesta noite sobre um personagem da Bíblia, que é um personagem central, ou um dos personagens centrais na história do povo judeu, ou do povo hebreu. Eu quero pensar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Esse personagem que marcou a história do povo israelita. E eu quero pensar um pouquinho sobre algumas estações, ou pelo menos 3 estações da vida deste homem. É interessante a gente considerar. Deus não traria ele se não tivesse um propósito. Deus trouxe Moisés para cumprir um propósito, não é? Então o texto que Deus me colocou ao coração é um texto bem pertinente e nos mostra o propósito de Deus.
há um propósito de Deus para todas as coisas, e não foi diferente em relação à vida de Moisés. A nossa vida não é um acidente do acaso, nós não nascemos simplesmente por nascermos, não foi um erro do nosso pai ou da nossa mãe, mas nós nascemos porque Deus tem um propósito com cada um de nós, amém? Há um propósito, há uma razão, não existimos por existir. Se Deus nos trouxe ao mundo, é porque Ele tem um propósito com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então há um propósito de Deus em nos gerar. E as estações da nossa vida fazem parte do cumprimento deste propósito. Nós passamos por fases na nossa vida para nos amadurecer, para nos estabelecer, para nos treinar, para que nós possamos chegar no centro da vontade de Deus, para que nós possamos chegar onde Deus quer que nós estejamos, né? Então há um lugar específico no coração de Deus para cada um de nós, e as estações nos conduzem para lá, não é? Nós somos guiados por Deus e passamos por processos para cumprir propósitos. Não é possível chegar em algum propósito estabelecido por Deus sem primeiro passar pelo processo. E se tem uma coisa que é difícil, muito difícil, é processo. Processo fala de sofrimento. Processo fala de abrir mão. Processo fala de situação adversa. Fala de enfrentamento. Fala de decepções. Fala de angústia. Fala de sofrimento mesmo. E sofrimento em todas as áreas. Mas se Deus nos chamou para cumprir um propósito, então há um lugar especial no coração de Deus, e por causa disso, Ele trabalha para nos preparar para cumprir este propósito. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero então pensar em 3 estações na vida de Moisés, e para pensar com os irmãos, eu não quero falar das coisas mais corriqueiras que os irmãos já estão acostumados e conhecem, mas eu quero pensar algumas coisas que nos traz um pouco mais de luz em relação ao chamado de Moisés. Primeira estação de Moisés foi a estação do nascimento dele. Ele nasceu de uma forma especial. Ele não nasceu por um acaso, ele nasceu dentro de um propósito. E é muito importante a gente considerar que o nascimento é muito importante. Principalmente você que de repente os teus pais eventualmente falaram para você: olha, você não era para ter nascido. Olha, nós não te planejamos. Parece que aconteceu alguma coisa que fugiu do nosso controle. Principalmente quando você parece que não estava certo para vir e veio. Veio porque Deus planejou. Veio porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E na vida de Moisés não foi diferente. Então eu quero ler alguns textos. Eu quero ler, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, fique com a Bíblia aberta, porque eu gosto muito de ler bastante a Bíblia. Gosto. Por quê? Porque, irmãos, aquilo que a minha oratória, a minha dinâmica de linguagem não consegue alcançar no teu coração, a palavra de Deus tem poder para isso. Então a palavra de Deus vai gerar aquilo que eu não sou capaz de convencer você. A palavra de Deus vai trazer revelação ao teu coração. Então por isso eu gosto muito de ler a palavra. Eu prefiro ler mais a palavra do que falar em cima do que eu estou lendo, né? Me perdoe, mas esse é o meu jeito. Moisés, então, no começo, quando ele nasceu debaixo de um propósito. E quando ele nasceu, Deus escondeu ele. E Deus escondeu ele com a mãe dele. Olha só que extraordinário. Havia uma lei que Faraó tinha estabelecido, em que os meninos que nascessem precisavam morrer. Tinha que morrer. Porque o rei estabeleceu, e os irmãos depois vão pesquisar melhor, quem quiser saber melhor a respeito
dessa experiência, vocês podem ver lá, não é? Mas no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, fala sobre isso. Diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Primeiro, Moisés foi escondido pelos pais, mas foi uma ação de Deus. Com 3 meses ele foi colocado no cesto de junco, não é? No rio Nilo. E a filha de Faraó ouviu, não é? A filha de Faraó então resgata ele. E a filha de Faraó paga para a mãe de Moisés amamentar ele e cuidar dele. Olha que extraordinário. Deus esconde Moisés com a mãe antes de Faraó e esconde Moisés com a mãe depois de Faraó. Não adianta, quando Deus tem um propósito, pode te levantar o Faraó que quiser levantar. Deus vai cumprir o propósito dele. Você não é obra do acaso, você é um projeto de Deus. Deus te estabeleceu para cumprir um propósito, e isso fala muito no nosso coração. Mas Moisés não foi só escondido lá na casa dele, Moisés também foi escondido no palácio. Em Êxodo capítulo 2, versículo 10, diz assim: e quando o menino já era grande, a mãe o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Ele primeiro escondeu lá com a mãe, depois ele escondeu lá no palácio. Lá no palácio ele foi ser treinado para cumprir um propósito. Lá no palácio ele foi entender o que é governar. Por 40 anos ele ficou no palácio sendo treinado. O livro de Atos capítulo 7, versículo 22 diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e era poderoso em suas palavras e obras. Ou seja, lá ele foi para a faculdade do palácio. Moisés primeiro foi escondido lá na sua casa. Ele foi escondido no palácio, mas no palácio ele também foi treinado. Esta foi a primeira estação de Moisés. Eu não quero me ater muito nessas estações, porque eu tenho uma outra palavra na sequência para dar base para isso que eu estou falando para os irmãos. A segunda estação de Moisés foi a estação do crescimento. Então, no primeiro momento foi o momento do nascimento, mas houve um segundo momento que foi o momento do crescimento. E aí foi uma segunda etapa. Com 40 anos de idade, ele precisou fugir do palácio. Olha que coisa. Êxodo capítulo 2, versículo 15 diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, porque Moisés matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. E aí Moisés ficou sabendo disso, o Faraó ficou sabendo disso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ou seja, na segunda parte, ele sai do palácio e vai para o deserto. O tempo de aprendizado no palácio tinha passado. A estação do palácio tinha passado. Agora ele precisava ser treinado no deserto para saber o que era deserto. Ele conhecia muito de palácio, 40 anos. Mas aí Deus tira ele do palácio e leva ele para o deserto. No deserto ele fica mais 40 anos na escola do deserto. Irmãos, a gente gosta muito do palácio, porque o palácio é bom. O palácio tem coisas boas, comidas boas, servos servindo a todo momento, né? Estabilidade, tem aplausos, né? Tem elogios. No palácio tem coisas assim que alegra muito o coração da gente. Mas o palácio somente não prepara a gente para o projeto de Deus. É preciso a gente passar pelo deserto.
E aí então Moisés é levado para o deserto para ser treinado por Deus lá no deserto. Essa foi a segunda estação de Moisés. Ele abriu mão do palácio. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele abriu mão. Não foi só uma questão de eventualidade. Aconteceu uma situação. Não. O texto está dizendo que ele abriu mão. Ele preferiu sair de lá. Ele abriu mão de estar lá. Ele abriu mão do conforto. Ele poderia, dentro da situação que ele estava vivendo, tentar convencer o Faraó. Ele poderia usar algum artifício para ficar ali acomodadinho, não é? Ou nem ter entrado na briga, não é, do hebreu. Mas ele entrou. Ele comprou aquela situação, aquele mal-estar, aquela briga, e ele então se posicionou para cumprir o chamado de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 29, diz assim: e a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Irmãos, lá no deserto é lugar de gerar. Às vezes a gente acha que deserto é só sofrimento, angústia e tribulação. Mas lá no deserto, Deus trabalhou na vida dele e ele produziu filhos. Ele gerou, ele foi abençoado por Deus. Lá ele viveu situações de experiências que trouxeram amadurecimento para ele. Muitas vezes nós só aprendemos a ser filho quando nós somos pai. Sabe disso? Muitos pais só aprendem a ser pai quando ele é avô. É sempre assim. Quando a gente é filho, a gente não entende muito bem, né? Quando a gente não é pai ainda, a gente não entende muito bem como é ser filho. Quando a gente é pai, a gente fala assim: puxa vida, eu poderia ter sido um filho melhor, não é? E assim sucessivamente. Acontece na nossa vida um treinamento diário, e nós somos treinados continuamente para cumprir um propósito que Deus tem na nossa vida. Mas fechando a segunda estação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, fala de um treinamento que ele viveu. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. O episódio vocês sabem, não precisa de discorrer sobre ele, mas eu quero dizer para vocês que o treinamento aconteceu, fechou de uma forma sobrenatural, alguma coisa extraordinária. Eu ouvi um pregador dizendo um dia desses, eu gosto muito de ouvir mensagens, né? E eu fico sempre me alimentando, e esse pregador estava dizendo que o milagre não foi a sarça pegar fogo, porque acontece no deserto meio que corriqueiro, por causa do sol muito quente, não é? As gramas, né, os matos muito, muito seco, eles acabam entrando em combustão por causa do calor intenso do deserto. O problema não foi a sarça pegar fogo. A questão, o milagre extraordinário foi ela não se consumir. O fogo estava lá, mas a sarça não se consumia. Aí alguma coisa chamou a atenção dele. Peraí, tem fogo lá, normal. Mas por que esse mato aí não acaba? Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Então na nossa vida, irmãos, há momentos que nós estamos vivendo em que não entendemos, parece que a coisa piorou. Eu dei um passo de fé e parece que a coisa tornou de vez o caldo. Parece que complicou. Senhor, eu fui mais para perto do Senhor e parece que complicou mais a situação. A nossa vida é assim, nós muitas vezes nos pegamos de surpresa, de assalto, em relação a essa compreensão, nós não entendemos. Eu me acheguei diante do Senhor e parece que complicou as coisas, parece que ficou mais difícil, parece que dificultou a situação. Mas para fechar a segunda estação, Deus colocou um marco. E Deus sempre faz isso. Pode perceber, nas mudanças da tua vida, acontecerá alguma coisa
que marcaram aquela mudança. Deus marca. Deus marca porque Ele tem um propósito. Lembra do profeta Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, precisou do rei morrer para que ele visse o Senhor. Há momentos, irmãos, que Deus marca a nossa vida para cumprir um propósito. Ele sempre faz isso. Ele sempre marca. As coisas não acontecem por acaso. Mas há uma terceira estação na vida de Moisés. E essa estação é a estação da missão. Recapitulando, estação do nascimento, não é? Estação do deserto e a estação da missão. Agora que ele já foi treinado por 40 anos no deserto, foi treinado por 40 anos no palácio, agora é a hora de cumprir o propósito. Agora ele já pode dar passos. Irmãos, ele não estava preparado com 40 anos. Ele ficou preparado com 80 anos. Ele nasceu para cumprir um propósito, mas ele foi treinado por 80 anos para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Mas não era um propósito simplesmente. Não era um propósito que Deus tinha com Noé, por exemplo. O propósito que Deus tinha com Noé era para que o mundo fosse salvo através da pregação dele. Mas o mundo recusou e por isso a família dele foi salva. Cumpriu o propósito ou não cumpriu? Cumpriu. A gente pode pensar que é pouca coisa 8 pessoas serem salvas na pregação de Noé. Só que aquela pregação recomeçou o processo humano, não é? Porque a humanidade da época que vivia naquela, pelo menos essa é a ideia que se tem, morreu. E a partir de Noé se estabeleceu uma nova geração de pessoas, de seres humanos que viveram a terra. A estação da missão é uma estação de cumprimento de propósito. Depois do processo, cumpre-se o propósito. Depois do processo, cumpre-se o propósito. Então, primeiro o processo. Não é possível você cumprir o propósito de Deus sem primeiro passar pelo processo. Tem o processo. O processo acontece antes do propósito. Tem muita gente querendo dar um passo rápido, querendo ir lá na frente, querendo pular etapas. Mas, irmãos, tudo aquilo que nasce fora do tempo tem problema. Não apresse. O tempo é de Deus. Se Deus não te deu a oportunidade de cumprir o propósito, é porque ainda tem processo. E muitas vezes, não é? Na vida de Moisés não foi diferente. Cumprindo a missão, ele estava no processo ainda. Olha só que extraordinário. Cumprindo a missão, ele estava no processo ainda. Olha só, em Hebreus capítulo 12, versículo 21, diz assim: é tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés viu a sarça ardente e ficou aterrorizado, ficou tremendo, assombrado, porque a visão marcou a história dele. Em Atos capítulo 7, versículo 40, diz assim: dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Irmãos, é processo. Naquele momento o povo estava desconsiderando Moisés, porque Moisés subiu no monte, porque ficou um tempo maior, 40 dias no monte, falando com Deus. O povo pressionou Arão para que fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem. Olha a desconsideração. Quem fez tudo o que fez, ou Deus usou Moisés para fazer tudo o que fez, depois de serem tirados do Egito, da escravidão, lá no Monte Sinai, não é? Eles estavam então afrontando Moisés. Esse Moisés que nos tirou de lá, esse Moisés que nos livrou, esse Moisés, ou seja,
qual Moisés? A esse Moisés. Ou seja, eles estavam desprezando a autoridade que Deus levantou para cumprir um propósito. E isso é muito sério. Eles estavam então trabalhando também na vida de Moisés para moldar Moisés. Havia um processo acontecendo ali. Só que foi decisão deles fazer da forma que eles fizeram. Eles não precisavam ser daquela forma. Foi decisão do povo. Mas não foi só isso. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, eles resistiram a Moisés. Não é? Havia uma turma lá que estavam resistindo à autoridade dele. Havia uma turma lá que estava desprezando ele. Ele estava cumprindo a missão, mas mesmo cumprindo a missão, ele estava passando pelo processo. Irmãos, há um projeto de Deus para cada um de nós. Amém? E isso é muito gostoso, é maravilhoso, mas não duvidem, você vai ter resistência. Você vai ter alguém que vai se levantar contra, que vai discordar de você, que vai levantar até falso de você, e isso faz parte de um treinamento de Deus. Você é capaz de suportar isso? Você é capaz de suportar a afronta, o desprezo, a resistência? Você é capaz de enfrentar tudo isso e continuar firme e confiante naquilo que Deus te chamou para fazer? Então você passou no teste. Você pode cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Eles resistiram a Moisés. E isso então está registrado lá, Paulo falando na segunda carta a Timóteo. Ele passou por tudo, mas ele cumpriu o propósito. Irmãos, é extraordinário que Deus honra aqueles que passam pelo processo e mantém firme. Olha só algumas coisas que aconteceram com Moisés e que nos estimula. Eu falei de coisas negativas, né, de certa forma ruins, pesadas, mas não foi só isso que aconteceu com Moisés. Olha só, eu vou falar agora as coisas boas, que é importante também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, diz assim: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha que extraordinário. Toda a nação foi batizada no momento em que eles estavam passando e Moisés dirigiu. Moisés estava batizando aquele povo lá no Mar Vermelho. Eles estavam sendo batizados lá. Havia um simbolismo ali. Não era simplesmente uma libertação física, natural, humana, de uma situação difícil que estava acontecendo. Mas Moisés estava cumprindo ali um projeto de Deus. Estava apontando para a libertação de Jesus que viria depois lá na frente. Não foi só no batismo. Lá em João capítulo 3, versículo 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que extraordinário, Moisés estava lá levantando uma serpente no deserto para libertar o povo da morte, representando, tipificando Cristo, que viria depois e era levantado depois no madeiro, e todo aquele que olhasse para a cobra, sendo picado, ficava livre da morte. Todos aqueles que olhassem para Jesus, ou que olharem para Jesus, estarão livres da condenação eterna do inferno. Irmãos, isso era o extraordinário. Moisés está marcado na história do povo de Deus, mas na história de Jesus Cristo de Nazaré também. Ele era uma pré-figura de Cristo. Ele estava ali sendo colocado como algo que iria aprontar para Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 17, fala sobre a redenção. Olha, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus.
ou seja, marcando duas situações: lei e graça. Moisés estabelece uma coisa, Jesus estabelece a outra. Não significa que são dois deuses, não é isso. Não está, mas está marcando uma história, está marcando uma realidade. Ele estava prefigurando Cristo. Romanos 5,14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte está falando de lei. A lei condenava, a lei matava, a lei impunha sacrifício, não é? No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Irmãos, isso é extraordinário. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver simbologia em tudo aquilo que aconteceu. Não aconteceu por acontecer, aconteceu para cumprir um propósito, estava apontando para o futuro. E o que aconteceu com Jesus aponta para a eternidade. Entenda isso, irmãos. Quando você começar a entender essas coisas, quando nós começarmos a entender essas coisas, a nossa mente vai abrir, de forma tal que nós vamos compreender coisas que às vezes nosso homem natural não consegue compreender. A Bíblia diz que o homem natural não compreende mesmo as coisas do Espírito, e parece loucura para ela. Mas as coisas espirituais são discernidas por aqueles que são espirituais. Moisés teve um privilégio extraordinário. Em Marcos capítulo 9, versículo 14, diz que na transfiguração apareceu Elias e Moisés falando com Jesus. Olha que extraordinário o que aconteceu com este homem que enfrentou tudo o que ele enfrentou, mas permaneceu firme, permaneceu confiante, permaneceu decidido, permaneceu ali confiando no Deus que tinha feito a promessa. Se Deus fez promessa para você, meu irmão, não desista. Aconteça o que acontecer, continue firme crendo no Senhor, porque Deus que fez a promessa é o Deus que cumpre. Ele não faz promessas simplesmente, Ele também cumpre promessas. Olha que extraordinário, fechando esta ideia, e depois nós vamos passar para uma outra ideia dentro desse texto. Lá em Apocalipse capítulo 15, versículos 1 a 4, diz assim: e cantavam, 15, 1 a 4. Eu acredito que seja o 4 aí, o 3 ou 4. Diz assim: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Jesus Cristo, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Nessa passagem, diz que lá no Apocalipse, lá na eternidade, o cântico de Moisés estará sendo cantado. Amém? Olha que honra extraordinária, este homem está nos anais da história, mas não simplesmente de uma história humana, de uma história temporã, mas ele está nos anais da história eterna. Estarão lá cantando, os anjos estarão cantando o hino de Moisés, o cântico de Moisés, e isso é algo extraordinário, vale a pena, compensa, não é? É extraordinário entender que quando Deus tem um chamado para cada um de nós, Ele não somente cumpre um chamado, mas Ele cumpre o propósito. Tudo aquilo que vem depois do chamado, tudo aquilo que acontece depois do chamado, Ele estabelece, porque Deus, Ele não faz as coisas por acaso, Ele não faz por fazer. Todos nós passamos por um processo, e esse processo tem um propósito: chegar num objetivo comum, chegar num denominador comum. Mas a pergunta ainda continua, irmãos. A pergunta ainda continua. Isaías 66, 9. Que diz lá? Abriria eu a madre,
e não geraria? Faria eu alguma coisa sem propósito? Faria eu alguma coisa por fazer? Estaria aqui um povo reunido só por reunir, sem um propósito, sem um objetivo, simplesmente por estar? Vocês estariam na comunidade Frutos da Vida só por estar? Simplesmente porque o pastor está de preto? Não é verdade? Só porque o fulano, o pastor Janos, é o pastorzão? Não é isso? Não. Os irmãos estão aqui porque tem um propósito, tem um chamado de Deus, tem uma missão de Deus. E Deus não chama por chamar, Ele chama porque Ele tem um objetivo. Abriria eu a madre e não geraria? Essa palavra eu quero que fique no coração dos irmãos. Deus não chama por chamar, Ele chama com propósito. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos pagar o preço. Moisés pagou o preço. É difícil? É, irmãos. Não é possível dizer que não é difícil. É difícil sim, mas vale a pena. Vale a pena, porque no momento em que o Senhor nos honra, nós vamos desfrutar das coisas eternas que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus é soberano. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Olha só, em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz que Deus, Ele fez tudo com um propósito, inclusive o ímpio para o castigo. É isso? O Senhor fez tudo para um fim. Sim, até o ímpio para o dia mau. O que é ímpio? Ímpio é aquele que pratica impiedade. O ímpio não é o pecador. O ímpio é aquele que se recusa o perdão de Deus. O ímpio é aquele que tem oportunidade de se arrepender e não se arrepende. Vai para o inferno não o que peca. Vai para o inferno aquele que rejeita o perdão de Jesus. Pastor, o senhor está falando heresias? Não, não estou falando heresia não. Lá em João, capítulo 3, versículo 18, a gente gosta muito de 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e é um versículo extraordinário. Mas ele diz que aquele que não crê já está condenado. Então a condenação é para aquele que não crer, porque pecado, irmão, todos têm. Todos nós temos. Só Jesus não teve pecado. Mas quando nós pecamos, nós vamos ao Senhor, nós confessamos a Ele, nós pedimos perdão. A palavra diz que Judas não achou lugar de arrependimento no coração dele, e por causa disso a perdição. Ele não se arrependeu. Aí você fala, mas ele chorou, ele devolveu as moedas. Pois é, mas a atitude dele não foi. Ele teve remorso, porque a consequência foi negativa para ele. Ele teve um remorso por causa daquilo. Por causa disso, ele tentou desfazer o negócio que ele tinha feito. Mas se ele tivesse arrependido, ele teria feito o que Pedro fez. Ele teria se aproximado de Jesus, ele teria reconhecido a necessidade de Jesus e teria confessado seus pecados e sido perdoado, por que não? Mas ele não se arrependeu. Deus também criou o inferno. Ou vocês acham que o dono do inferno é Satanás? Não. Quem criou o inferno foi Deus. Mateus 25, 41 diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno não foi preparado para os filhos de Deus. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele criou o ímpio para o dia mau. Ele criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas ele também criou os filhos. Lá em Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Deus nos criou para a bênção. Ele não nos criou para maldição.
Nós somos chamados por Deus para sermos abençoados. O desejo do coração de Deus é que tenhamos sucesso. Ele não quer que nós soframos. Olha só, quando o povo de Israel se rebelou contra Moisés e consequentemente se rebelou contra Deus, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Poderiam ter entrado na terra prometida bem antes, chegaram antes. No entanto, eles não creram. Quando Josué e Caleb disseram assim, o Senhor prometeu, Ele vai nos colocar lá dentro. Mas os outros 10 espias falaram, não, lá é impossível, tem gigantes, não tem jeito. Então o povo preferiu acreditar na palavra dos 10 espias e não de Josué e Caleb. E por causa disso, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, por causa da rebeldia do coração deles. Agora veja bem, Jesus Cristo teve um deserto de 40 dias. Olha a diferença de proporção. Enquanto o povo rebelde ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Por quê? Porque o processo do aprendizado de Jesus foi bem mais rápido. Ele se submeteu, ele foi para o deserto porque o Espírito levou ele para lá. Então ele passou pelo processo sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. Ele falou, sim, Senhor. E Deus honrou ele. Amém? Ah, mas Jesus Cristo, ele não. Ele poderia ter pecado. Se ele não pudesse ter pecado, Satanás nem tentaria ele. Satanás só tentou Jesus porque havia possibilidade dele pecar, sim. Ele estava na terra, não como Deus, mas como homem. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele deixou a natureza. Ele abriu mão da natureza divina. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Ninguém humilhou, ele se humilhou. Ele tomou deliberadamente a decisão de se entregar. Jesus falou assim, ninguém me toma, eu entrego. Amém? É assim que funciona. Então quando nós entendemos esses princípios, nós adoramos a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Pastor, mas o que tem a ver com Santa Ceia? Tudo. Tudo. Porque a Santa Ceia fala de sacrifício, fala de momento de adversidade. A Santa Ceia é uma rememorização da Páscoa, lá que aconteceu na saída do Egito, e Moisés estava lá nesse ato. Aquilo que aconteceu na saída do Egito, em que o sangue era colocado nos umbrais da porta, representa ao sangue do sacrifício de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Ele criou também os poderes celestes, ou seja, tudo Deus criou. Colossenses 1,16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por e para. Por ele e para ele. Tudo, absolutamente tudo. Mas Jesus nasceu há 2000 anos atrás, é verdade. Mas ele existia antes da fundação do mundo. Amém? Ele nasceu como ser humano, como homem, como carnal. Mas ele sempre existiu. Não é? Porque ele é eterno. Não teve começo e não terá fim. Ele é soberano. Isaías 46:10 diz assim, desde o princípio faço conhecido o fim. Eu conheço o fim lá no começo. Como assim, pastor? Pois é, difícil a gente entender isso, né? Mas a gente tem uma ideia das coisas materiais, mas as coisas espirituais é diferente das coisas materiais. Nós somos finitos, nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Mas Deus não. Deus está contemplando agora o início de todas as coisas. E Deus está contemplando o fim de todas as coisas. Nesse momento, Ele está no começo e Ele está no fim. Por isso que Ele diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele não é, Ele não era, Ele não estava, Ele está, Ele é, Ele continua. Amém? Por isso, lá em Gênesis capítulo 1,
versículo 1 diz assim: no princípio, Deus. Amém? No princípio, Deus. E no final, Deus. Porque Ele subsiste. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele subsiste sobre todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Tudo é dele. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Então, se alguém está batendo no peito e está se achando alguém, tem que rever o conceito. Porque nada é nosso. Inclusive, Jesus falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Não é que a gente é dono de alguma coisa. A gente não pode fazer nada sem Ele. Temos que ser dependentes dEle. Ele também nos deu a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Ou seja, quem aceita o Filho, aceita a vida eterna. Quem recusa o Filho, recusa a vida eterna. É simples, né? A matemática é simples. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto. Eu escolhi. Não foi você que escolheu a mim, foi eu que escolhi você. Se eu não tivesse te dado a oportunidade de me conhecer, você não teria me conhecido. Verdade? Se Ele não tivesse te dado a oportunidade de conhecer a Ele, você não conheceria. Porque na tua força você jamais conseguiria entender Deus. Você não conseguiria dar um passo sequer em direção a Deus. Porque a nossa natureza não deixaria. A natureza humana não é capaz de abrir a mente para as coisas de Deus, para as coisas eternas. Mas não só nos escolheu, Ele também nos predestinou. Efésios 6, capítulo 1, versículos 4, 5, mais acho que 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele quis, e por isso nós temos a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Não somos bons, não merecemos, mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos amar. E porque Ele nos amou, nos abriu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Ele então nos predestinou. Preste atenção. Existe uma ideia da predestinação absoluta. E pelo que eu conheço da Bíblia, isso não existe. Você já está predestinado, então está resolvida a tua vida. Se fosse assim, Jesus não viria para dar a oportunidade da gente aceitar Ele. Porque todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É predestinado quem? Quem aceitar. Quem aceitar é predestinado. Mas e quem recusar? Quem recusar, perdeu. Quem recusar, a vida eterna, não com Deus, longe de Deus. Então a predestinação, ela não é absoluta. A predestinação, ela é condicional. A predestinação é para aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que perseverar até o fim. Por isso a palavra diz: guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Então é possível perder a coroa, por isso é importante guardar o que tem. E eu quero já, estou
rumando para o final, o fechamento dessa palavra, mas eu quero ler alguns textos, porque eu acho muito importante a gente ter contato com a palavra. Às vezes é até cansativo, eu sei, não é fácil, não é? Mas eu quero que você leia a palavra, que você se alimente da palavra, e a palavra não é o que está saindo da minha boca, a palavra é o que saiu da boca de Deus. Isso é a palavra, é isso que eu quero que você se alimente, é dessa palavra. É fácil eu chegar aqui, irmãos, e arrumar um monte de assunto para falar um monte de coisa, e não ler nenhum texto, mas eu prefiro ler 300 textos, do que falar 50 palavras, sem ler a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando eu estou lendo a palavra, Deus está falando, a boca de Deus está pronunciando, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para a nossa vida. Por isso a gente tem que guardar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firmado em ti, porque em ti confia. Entenderam? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele. Quem que será guardado em paz? Aquele. Qual? Aquele cujo propósito, a decisão dele está firmado no Senhor. Eu tenho um propósito de servir a Deus. Custe o que custar, eu continuo servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas é condicional. 1 João capítulo 3, versículo 15 diz assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Ou seja, aquele que odeia o seu irmão, peca como se fosse um homicida. E o homicida não tem parte com Deus. Então, há condição. Deus chamou todos, mas só recebe a salvação eterna aqueles que aceitarem. E quem aceitar, obedece, não é? Quem aceitar, cumpre os propósitos. Então, nosso dever está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19, que diz assim: que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O que eu tenho que fazer? Guardar, entesourar, né? Colocar o tesouro bem guardadinho. Mas como que eu guardo? Eu guardo quando eu pratico, né? Irmão, você guardou? Tem até uma historinha, eu me lembrei agora, eu vou contar para vocês. Claro que não é nenhum modelo dos irmãos da Frutos da Vide, mas uma historinha que eu ouvi esses dias, eu vou contar ela para os irmãos, que diz que o pastor foi almoçar na casa de uma família da igreja, e o pastor almoçou, foi uma bênção, não é? E o pastor foi embora, e a irmã deu falta de uma colher. A irmã deu falta da colher, e a irmã ficou pensando assim: será que o pastor roubou essa colher? Ai, Jesus, sumiu a colher, e cadê que essa mulher achava a colher? E ela tinha certeza que o pastor tinha roubado a colher. Um ano depois, se encontraram. E ela falou assim: pastor, o senhor me desculpa, mas eu estou com um negócio aqui, o senhor foi almoçar lá o ano passado em casa, e eu estou com uma dúvida cruel, eu preciso saber. Acontece que sumiu uma colher lá de casa, no dia que o senhor foi lá almoçar. Aí o pastor falou assim: minha irmã? É. Então, pega a sua Bíblia para a gente ler um texto. Aí a hora que ela pegou, a colher estava dentro da Bíblia dela. Ou seja, ela ficou um ano sem pegar na Bíblia. Então, às vezes a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não quer o compromisso com Deus, o relacionamento com Deus, o envolvimento com Deus, né? A gente às vezes prefere apontar, condenar, né? Questionar, mas a gente não está pronto para confiar no Senhor. É necessário guardar o coração do Senhor, manter o propósito com Ele, porque o Senhor guarda em paz
aqueles que mantêm um propósito com Ele. 1 João capítulo 3, versículo 15 diz assim: qualquer que odeia seu irmão, acho que eu já li esse texto, né? Isso. Então, nosso dever é esse, a decisão é nossa. O que nós temos que fazer? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. O que nós temos que fazer? Vamos lá? Amém, parabéns, vocês leram muito bem. Vamos ler de novo agora todos juntos? Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você confessou Jesus como Senhor da tua vida? Confessou? Confessou. Então mantenha a tua confissão. Mantenha firme. Né? Na minha tradução diz assim: milita a boa milícia da fé. Ou seja, guerreia. Irmãos, não é simplesmente a pessoa ter fé por ter fé. Não. É necessário ter coragem para ter fé. É necessário ter ousadia para conquistar aquilo que Deus tem. Tem pessoa que tem fé, mas não tem ousadia para colocar a fé em ação. Vocês acham que os outros discípulos que ficaram no barco também não tinham fé? Tinha. Mas Pedro teve a ousadia de tirar o pé do barco. Às vezes a gente tem fé, mas a gente não tem coragem. Não é? Às vezes nos falta a coragem de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de descansar em Deus. E isso, irmãos, é algo que a gente precisa descansar no Senhor, confiar nele, buscar dele e estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que esta palavra fique no teu coração, que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.